E olha, já já nós vamos falar aqui da Série A2 do Campeonato Paulista. Ontem também saiu a tabela e vamos conferir aqui os times da região que estarão disputando a competição. Você já imaginou treinar como um craque da Europa? Então a grande oportunidade é agora. Pensando nisso, a Eurofutebol, empresa que atua há mais de 10 anos preparando jogadores, traz pela primeira vez no Brasil a pré-temporada Eurofute, que irá te preparar durante um mês com o melhor método dos clubes europeus. Na pré-temporada você terá treinamentos técnico, tático, físico e, ao final, os destaques serão indicados para avaliações em grandes clubes. A pré-temporada Eurofute destina-se a atletas em 3 níveis. Escola de futebol para garotos entre 9 e 13 anos, categorias de base de 14 a 16 anos e profissional para jogadores a partir dos 17 anos. Quer ser um craque? Então treine como um. Faça a pré-temporada Eurofute. Inscrições abertas e vão até o dia 20 de dezembro. Informações, os telefones estão na tela. 19 é o código de área 4122-2581. Ou 19 é o código de área 4122-2629. Ou então informações pelo site eurofutebol.com.br. São inscrições, vagas limitadas. Eurofutebol, ouse ser bom. Vamos falar do Guarani. Adriana Almeida, põe na tela. Das 20 equipes que disputam o Campeonato Paulista da Série A2 em 2015, 6 são da região e vão brigar por uma das 4 vagas para, em 2016, estarem na principal divisão de futebol do estado. Os novatos na divisão são o Paulista de Jundiaí, que caiu este ano, e o Independente de Limeira, que conquistou o acesso da A3 para a A2. E é justamente este um dos clássicos regionais da primeira rodada, Paulista e Independente de Limeira. Outro clássico entre equipes da região será Rio Branco de Americana e Veloclube de Rio Claro. Além disso, União Barbarense recebe o Oeste. E o Guarani, equipe de maior tradição na divisão e um dos favoritos ao acesso, estreia no dia 1º de fevereiro contra o Monte Azul, no estádio Brinco de Ouro. Bem, vamos colocar aqui uma tela com os jogos da primeira rodada da Série A2 da competição. Dá uma olhada aí, ó. São os jogos que estão programados. O Guarani, portanto, extrai em casa contra a equipe do Monte Azul. Agora há pouco, no programa Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes, conversamos com o presidente Orley Senna e ele disse que vai pedir a antecipação desse jogo para sábado, porque a federação fez o favor de marcar jogos de Guarani e Ponte Preta no mesmo dia, no mesmo horário em Campinas. E aí, claro, é evidente que não tem condições de fazer os 2 jogos devido à rivalidade, devido à preocupação com briga de torcidas, nem o policiamento permitiria a realização de jogos com os times de Campinas no mesmo horário e no mesmo dia. E com relação ao Guarani, o Orley Senna, nessa entrevista que concedeu à Rádio Bandeirantes, disse que o Bugre está em conversação para a contratação do goleiro Neneca. Neneca não joga desde junho, está, portanto, inativo e será contratado. Ele disse que o Rafael Santos não vem mais, o goleiro da Portuguesa. Essa é a informação, porque a informação de ontem é que os 2 viriam para o Guarani. O Rafael Santos deve permanecer na Portuguesa e o goleiro do Guarani provavelmente, eu estou dizendo provavelmente, porque o Neneca estará hoje em Campinas passando por exames médicos. Se passar, se tudo for assinado, o Neneca será o mais novo goleiro e o goleiro titular do Guarani. E uma outra coisa colocada pelo presidente é que está em negociação com a prefeitura, porque existe uma possibilidade da prefeitura, o jurídico da prefeitura de Campinas, entrar com um embargo de arrematação. O estádio foi arrematado pela Magno, que é a empresa parceira do Guarani, mas 2 matrículas aonde está o estádio Brinco de Ouro pertencem à prefeitura. E a prefeitura pode entrar com embargo de arrematação, mas o Guarani está em negociação para tentar evitar essa situação. Uma outra colocação feita numa pergunta que fiz é que se algum torcedor, sócio do Guarani, que é sócio patrimonial, ou seja, sócio proprietário,
se quiser, pode entrar na justiça para mover esse processo de embargo de arrematação. Como o advogado, que o Orley Senna é advogado, ele disse que isso não é possível, a menos que ele tenha a possibilidade de conseguir 280 assinaturas para entrar com esse processo. Vamos aguardar o que vai acontecer. O mais importante é que, mesmo com essa tentativa de embargo por parte da Prefeitura, segundo Orley Senna, a parceria não está ameaçada. É diferente se isso for ter sido movido pelo presidente do Conselho, por exemplo, como o Paulo Souza estava, a semana passada, ameaçando fazer, né, contra o próprio Guarani. De qualquer maneira, a gente tem que aguardar. Nós não temos embasamento muito grande para discutir se todo esse negócio foi uma boa para o Guarani ou não. O fato é que também nessa entrevista o presidente Orley colocou que hoje, né, Batista, vai acontecer uma reunião. Vai ter uma assembleia para apresentação hoje é uma reunião do Conselho Deliberativo. Acontece hoje uma reunião do Conselho Deliberativo, hoje à noite. E lá vai ser apresentado um documento ao compromisso que a Magno tem com o Guarani. Olha, é o seguinte, se o negócio vai ser bom ou não vai ser bom, só o tempo dirá. O Guarani também não tem outra alternativa, não tem o que fazer, né? Está confiando na Magno. E aí o que mais me perguntam os bugrinos é o seguinte: Batista, você acha que a Magno vai cumprir aquilo que ela prometeu em assembleia? Eu acho que vai cumprir. Agora, se ele não quiser cumprir também, ele é o proprietário, né? Eu estou falando do Roberto Graziano, que é o proprietário agora do Estádio Brinco de Ouro. Ele se comprometeu a cumprir, que dá um total de 320 milhões, 14% daquilo que for montado no aspecto comercial, lá onde está o Estádio Brinco de Ouro. Que não serão mais os 320 milhões, porque vai descontar esses 44 que ele já pagou, né? 44 não, 50, né? Porque 44 do arremate, mas tem custas, pagamento de não sei o quê, que chega a quase 50 milhões. Então, é uma situação muito complicada, não tem para onde correr. O que o Guarani está fazendo é apostando todas as suas fichas para ver se consegue diminuir a dívida, porque o restante do dinheiro que sobrar vai tentar negociar a dívida para sobrar algum dinheiro para construir um estádio. Vai sobrar aí cerca de 100 milhões de reais. Com esse dinheiro, ele pretende construir um estádio menor aí, com capacidade para 20 mil espectadores. Aliás, se eu fosse o presidente do Guarani, eu não construiria o estádio. Eu usaria esse dinheiro para investir no CT. Faria um belo de um CT, montaria lá a sede administrativa do clube. Essa é a ideia. Faria lá um alojamento decente para abrigar os garotos, porque o estádio de futebol, pensa bem, você vai jogar no estádio de futebol, se muito, 3 vezes por mês. Estádio de futebol hoje é despesa. O Guarani, ele tem que montar uma estrutura condizente com revelação de atleta, fazer um alojamento para parar de gastar, por exemplo. Você imagina fazer um mini hotel, Batista? Para de gastar com um hotel, com hospedagem. Um hotel, vai lá ver como é que é o Atlético Paranaense, que tem um CT lá que é modelo. Atlético Mineiro, a Toca da Raposa, o São Paulo aqui próprio em São Cotia. Paulo. Então, o Santos hoje tem uma estrutura legal, o Corinthians. Então menores, vai construir um estádio, vai gastar um dinheiro. Primeiro que não vai construir aquele estádio, né? Vai ser uma meia boca lá e tal. Aí alguém pode perguntar, mas vai jogar aonde? Faz um convênio lá com Jaguariúna. Tem um belíssimo de um estádio lá inativo, parado, não faz nada o Alfredo Chiavegato. Vai lá, faz um convênio, joga em Jaguariúna. Jogar em Jaguariúna. Faz uma melhora lá e joga lá. Eu fui lá fazer esse jogo da Ponte Preta na Arena Pernambuco, um negócio maravilhoso, extraordinário. Foram gastos lá mais de 500 milhões para construir aquilo. Mas sabe onde fica a arena, que é o campo do Náutico? O Náutico passou a ser, foi oficializado. Ele, portanto, manda os jogos lá. Fica a 20 quilômetros do centro de Recife. É um negócio para se estudar. Quantos quilômetros tem Jaguariúna de Campinas? Olha aí, esta é a arena. Imagens da GoPro que nós fizemos lá dentro da arena. Olha aí, estou tomando um café Moraes lá, para também ninguém é de ferro, né? Um cafezinho quentinho, de graça. Lá tem lanche de graça para a imprensa.
tem refrigerante de graça para a imprensa, uma belíssima lanchonete. E Café Moraes. E essa é a posição da cabine da Rádio Bandeirantes lá na Arena. Então esse lugar, que é uma cidade próxima a Recife, fica a 20 quilômetros de distância. E o acesso de Campinas a Jaguariúna é muito melhor do que o acesso de Recife até essa arena. Então, lógico, é evidente que teria que conversar com Jaguariúna, com o prefeito Tarcísio Chiavegato, que, aliás, gosta muito de futebol, joga futebol, e ele, portanto, se tiver condições, vai fazer o convênio. Se não tiver condições de fazer com Jaguariúna, faria com qualquer outro lugar. Aliás, fazer Paulinha... um CT, fazer um alojamento decente, investir em categorias de base para que desta maneira possa se recuperar financeiramente. No futuro, pode tentar fazer uma parceria como fez o Palmeiras para a construção da arena, belíssima arena. O Palmeiras fica com 100% da renda e mais 20% de shows, qualquer arrecadação, 20%. Durante 20 anos. E aí, depois de 20 anos, a arena será integralmente do Palmeiras. Ontem, Paulínia recebeu. Paulínia adora esporte. Recebeu a primeira partida da final da Liga Nacional de Futsal. Brasil Quirim 4, Intel Orlândia 2, uma festa maravilhosa. O time de Sorocaba jogou em Paulínia e está mandando seus jogos ali, sem nenhum tipo de problema. O rápido intervalo, voltamos já já e daqui a pouco, 1 da tarde, Neto Locke, o Boca Larga vai falar.